Meu nome é Pearl, e nunca nos meus sonhos mais loucos pensei que estaria compartilhando a história que estou prestes a contar a vocês. Tudo começou no que parecia ser apenas mais um dia comum, mas num piscar de olhos, tudo o que eu sabia mudou. Naquele momento, me via um reino além deste mundo, confrontada por verdades que eu nunca tinha imaginado. Eu encontrei Jesus, e ele me revelou coisas que não posso guardar para mim. Ele me mostrou como a marca da besta será introduzida no mundo, e percebi que é muito mais aterrorizante do que eu jamais poderia ter previsto. Sinto-me compelida, como se fosse minha responsabilidade, a compartilhar isso com vocês, avisá-los e despertá-los para o que está por vir. Começou como qualquer outra manhã. Saí da cama, fiz meu café e sentei perto da janela, como sempre fazia. O sol brilhava forte e tudo parecia tranquilo, como se não houvesse nada de anormal naquele dia. Mas, por baixo da superfície, não conseguia me livrar de uma sensação inquietante, uma sensação de desconforto que não conseguia explicar. Tentei ignorar, pensando que era apenas o resultado do stress na minha vida, trabalho, contas e a correria constante das responsabilidades diárias. Mas, quando me levantei para lavar minha xícara, algo aconteceu de repente. Uma onda de tontura me dominou, minha visão ficou turva e meu coração começou a disparar incontrolavelmente. Antes que eu percebesse, minhas pernas cederam e eu desabei no chão, lutando para recuperar o fôlego. O pânico se instalou, mas em segundos, tudo ficou em silêncio. Os sons usuais do mundo desapareceram, e eu não conseguia mais sentir meu corpo. Em vez disso, eu me sentia leve, como se estivesse flutuando. A dor, o stress, o barulho da vida cotidiana, tudo desapareceu. Olhei para baixo e vi meu próprio corpo sem vida deitado no chão. Era como assistir a uma cena de um filme, surreal e impossível de entender. Tentei falar, pedir ajuda, mas nenhuma palavra saiu. De repente, uma luz brilhante encheu a sala, não dura ou ofuscante, mas quente e acolhedora. Senti uma atração inegável por ela, e, antes que eu percebesse, fui atraído para a luz. A próxima coisa que me lembro é que me via um espaço expansivo e sem limites, cercado por uma sensação avassaladora de paz. Era uma paz diferente de tudo que eu já tinha conhecido, como estar envolto em amor. Não havia medo, apenas uma profunda sensação de serenidade. Mas mesmo naquela paz, senti que algo importante estava acontecendo, algo que ia além da minha compreensão. Não era um sonho, era mais real do que qualquer coisa que eu já tinha experimentado. Não sei quanto tempo fiquei ali antes de ver uma figura se aproximando de mim. A princípio, não pude acreditar no que via. Era Jesus. Sua presença exalava uma gentileza e um amor tão puros que, naquele momento, me senti completamente segura. Ele não falou imediatamente, mas eu sabia, no fundo da minha alma, que ele estava ali por uma razão. E foi então que tudo começou a se desenrolar na minha frente, e percebi que minha vida, daquele ponto em diante, nunca mais seria a mesma. Assim que pisei na luz, senti uma profunda sensação de leveza. Era como se eu tivesse deixado para trás tudo o que uma vez me prendeu a este mundo físico, sem mais dor, sem stress, apenas paz pura. As cores ao meu redor eram vibrantes de maneiras que eu nunca tinha visto, vivas, mas calmantes para minha alma. Eu estava envolto em uma atmosfera de amor puro e, pela primeira vez na minha vida, entendi o que realmente significava ser livre. Conforme eu avançava, senti uma presença ao meu lado. Não era assustador, era reconfortante. Embora eu não pudesse ver claramente no início, eu instintivamente sabia que não estava sozinho. Então, ouvi uma voz, suave, mas poderosa: "Você está seguro." E naquele momento, todos os meus medos desapareceram. Era como se eu estivesse sendo abraçado, não fisicamente, mas de uma forma que tocava a parte mais profunda do meu ser. Notei um caminho à minha frente, brilhante com luz. Parecia um convite e, sem hesitação, o segui. A cada passo que dava, memórias da minha vida na Terra passavam diante de mim, escolhas que fiz, momentos em que duvidei, momentos de amor e perda, tudo exposto diante de mim. No entanto, não houve julgamento, apenas compreensão. Quando cheguei ao fim do caminho, a luz ficou ainda mais brilhante e, de repente, vi uma figura parada ali, esperando por mim. Era Jesus. Seus olhos continham uma profundidade infinita de amor e sabedoria e, naquele momento, eu sabia que estava exatamente onde deveria estar. Ele estendeu a mão em minha direção e, quando a estendi para pegá-la, senti uma onda de paz tão avassaladora que quase me consumiu. "Venha", disse ele, e eu segui para o desconhecido. Estar na presença de Jesus estava além de qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. Seu rosto irradiava um amor tão profundo, tão puro, que parecia que minha própria alma estava sendo lavada em calor e paz. Ele não falou a princípio, mas seus olhos me disseram tudo. Eu era amada. Eu estava segura. Eu estava em casa. Quando ele finalmente falou, sua voz estava calma, mas cheia de autoridade. "Pearl,
Há algo que você deve ver, ele disse. Uma mistura de excitação e medo surgiu dentro de mim, pois eu sabia que o que ele estava prestes a me mostrar me mudaria para sempre. Ele me levou a um vasto espaço aberto, e diante de mim, imagens começaram a aparecer, cenas do mundo que eu havia deixado para trás. Cidades, pessoas, eventos se desenrolando em tempo real. Mas havia algo diferente nisso. Era como se um véu tivesse sido levantado, permitindo-me ver além do mundo físico. Eu vi as forças espirituais em ação, tanto boas quanto más, travadas em uma batalha pela alma da humanidade. Jesus se virou para mim e disse: o mundo está mudando mais rápido do que eles imaginam. Muitos estão cegos para a verdade. Suas palavras me perfuraram como uma espada, e eu entendi o quanto muitos estavam presos em distrações, completamente inconscientes da realidade mais profunda que estava se desenrolando ao redor deles. Ele colocou a mão no meu ombro e continuou: Pearl, o que você está prestes a ver é crucial. Você deve compartilhar isso com o mundo. A visão que se seguiu foi diferente de tudo que eu já tinha visto. Jesus estava ao meu lado enquanto as cenas se desenrolavam diante dos meus olhos. Eu vi um mundo que parecia familiar, mas parecia completamente diferente. As pessoas seguiam suas vidas diárias, alheias às forças poderosas que trabalhavam nos bastidores. A tecnologia avançou rapidamente, e o mundo parecia mais conectado do que nunca. Eu assisti enquanto pequenas mudanças eram introduzidas, IDS digitais, sistemas sem dinheiro e dispositivos de rastreamento pessoal. No início, as pessoas os abraçaram ansiosamente, acreditando que eram convenientes e necessários. Mas então eu vi a verdade mais sombria espreitando por baixo de tudo. Governos e organizações poderosas estavam gradualmente condicionando-as pessoas a confiar nesses sistemas, tornando-as mais dependentes da tecnologia. A mudança foi lenta, mas foi deliberada. Aqueles que resistiram foram marginalizados, ridicularizados e, eventualmente, excluídos da sociedade. Jesus olhou para mim, com uma expressão grave. É assim que começa, Pearl. Muitos não verão até que seja tarde demais. Conforme a visão continuou, a realidade do que estava acontecendo se tornou clara. Vi pessoas se alinhando em massa, aceitando de bom grado o que parecia ser uma pequena marca invisível em suas mãos e testas. Foi apresentada como uma solução simples, tecnologia avançada que prometia segurança, monitoramento de saúde e estabilidade financeira. Nada mais de dinheiro, nada mais de cartões, apenas uma varredura para acessar tudo o que precisavam. A princípio, parecia inofensivo. As pessoas ficaram aliviadas, acreditando que isso as libertaria das preocupações com roubo, fraude e perda de identidade. Mas então, vi a verdadeira natureza dessa suposta solução. Não era apenas uma marca, era um sistema de controle total. Uma vez aceitas, as pessoas eram monitoradas, rastreadas e sutilmente manipuladas de maneiras que nem conseguiam perceber. Sua liberdade foi arrancada, pedaço por pedaço, sem que elas nem percebessem. A voz de Jesus ecoou em minha mente. Esta é a marca da besta. Meu coração afundou. A Bíblia havia alertado sobre este momento, e aqui estava ele, se desenrolando diante dos meus olhos. As pessoas foram enganadas, pensando que era apenas mais um avanço na tecnologia, mas era uma armadilha espiritual. O inimigo estava usando conveniência para escravizar almas. Eu vi um grupo de pessoas recusando a marca. Elas foram empurradas para as margens da sociedade, incapazes de comprar comida, viajar ou mesmo ter acesso a cuidados médicos. Elas foram tratadas como párias, rotuladas como extremistas. Famílias foram despedaçadas, algumas cederam à pressão, enquanto outras permaneceram firmes em sua fé. Lágrimas escorriam pelo meu rosto quando percebi o quão facilmente as pessoas estavam caindo nesse engano. Jesus se virou para mim com olhos cheios de profundo amor e tristeza, uma intensidade silenciosa em seu olhar. Avisos, Pearl, ele pediu, sua voz suave, mas resoluta. Deixe-os saber a verdade antes que seja tarde demais. Eu entendi então que essa visão não era destinada apenas a mim. Era uma mensagem para o mundo inteiro, um aviso divino que precisava ser compartilhado. A visão se desdobrou diante de mim, mostrando a introdução gradual de uma marca, habilmente comercializada e empurrada para a sociedade com precisão. Governos e corporações estavam em conluio, apresentando-a como o próximo passo na evolução humana. Eles usaram o medo, medo do colapso econômico, medo da doença, medo da instabilidade, como ferramentas para manipular as massas para a submissão, convencendo-as de que aceitar a marca era a única maneira de sobreviver. Neste mundo moderno, anúncios promovendo a marca estavam por toda parte, pintados como uma solução para simplificar a vida. Celebridades a endossaram, líderes religiosos a justificaram e a mídia a saudou como um milagre do progresso. Com o tempo, tornou-se cada vez mais difícil funcionar sem ela. Os empregadores a exigiam para o emprego, as lojas recusavam serviços sem ela e até mesmo as escolas insistiam que os alunos a tivessem para continuar sua educação.
Jesus me mostrou como o engano funcionava em tantos níveis. Algumas pessoas aceitavam a marca por ignorância, acreditando que era apenas um chip ou tatuagem inofensiva. Outras, embora sentissem que algo estava errado, sentiam-se impotentes, incapazes de resistir à maré. A visão me mostrou as profundas divisões que ela causou. Famílias brigaram, amizades foram despedaçadas e comunidades foram dilaceradas enquanto as pessoas lutavam com a decisão de aceitar ou rejeitar a marca. A parte mais dolorosa de tudo foi ver aqueles que antes depositavam sua confiança em Deus se afastarem, atraídos pelas falsas promessas de conforto e conveniência. Eu ansiava por gritar, para avisá-los, mas nessa visão, eu era apenas um observador. No entanto, a voz de Jesus acalmou meu coração ansioso. Eles devem saber que eu sou sua verdadeira fonte de provisão, ele disse, suas palavras me enchendo com um senso de paz e urgência. Então vi um pequeno grupo de crentes, reunidos em segredo, encorajando uns aos outros a permanecerem firmes. Apesar da perseguição, eles se apegaram firmemente à sua fé, confiando que Deus os proveria, mesmo quando o mundo parecia ter virado as costas para eles. O que se seguiu na visão me chocou profundamente. Vi como a tecnologia estava intrinsecamente entrelaçada na implementação da marca. Não se tratava mais apenas de microchips ou tatuagens, era um sistema abrangente projetado para monitorar, controlar e influenciar a humanidade em uma escala que ia muito além de qualquer coisa imaginável. No centro de tudo isso estava a inteligência artificial, uma força invisível, silenciosamente tomando decisões para as pessoas sem seu conhecimento ou consentimento. As casas se tornaram inteligentes, rastreando cada movimento e ouvindo cada conversa. A moeda digital substituiu o dinheiro, e os sistemas de crédito social orientados por IA começaram a classificar as pessoas com base em sua conformidade com as novas regras. Tudo estava conectado, registros de saúde, transações financeiras, crenças pessoais, armazenados em um sistema singular e abrangente. Jesus me mostrou como os algoritmos por trás dessa IA moldavam sutilmente os pensamentos e comportamentos das pessoas. Eles conheciam os indivíduos melhor do que os indivíduos se conheciam, prevendo desejos e medos com uma precisão assustadora. As pessoas tinham cedido o controle sem saber, cada ação delas guiada por forças invisíveis. Vi drones voando pelas ruas, escaneando a população, tomando decisões em frações de segundo sobre quem poderia entrar em prédios ou acessar serviços. A parte mais perturbadora foi testemunhar a rapidez com que as pessoas se adaptaram a essa nova realidade, depositando mais confiança na tecnologia do que em seus próprios instintos ou em sua fé. Isso não é meu, declarou Jesus, com a voz cheia de tristeza. Este sistema foi criado para separar as pessoas de sua fé. Percebi que o objetivo final deste sistema era substituir Deus pela tecnologia. Tornar as pessoas dependentes dela em vez da provisão divina. Alguns escolheram resistir, buscando refúgio fora da rede, evitando pegadas digitais, mas o sistema os rastreou implacavelmente. Escapar dele se tornou cada vez mais difícil. No entanto, Jesus me tranquilizou, com um sorriso caloroso e amoroso, para aqueles que confiam em mim, eu sempre abrirei um caminho. Nos momentos finais da visão, Jesus falou palavras que perfuraram meu coração. Diga a eles, pérola, diga a eles que o tempo é curto. Uma profunda urgência me encheu enquanto ele revelava as consequências do engano contínuo. Desastres naturais se intensificaram, guerras irromperam e economias entraram em colapso. Cada crise serviu como uma ferramenta para empurrar a marca ainda mais para dentro da sociedade, convencendo as pessoas de que precisavam dela para sobreviver. Eles usarão o medo para escravizar, Jesus me alertou. Ele me mostrou que aqueles que aceitaram a marca experimentariam um vazio que não conseguiam entender. No início, eles sentiriam uma falsa sensação de alívio, acreditando que estavam seguros, mas com o tempo, perceberiam que algo profundo estava faltando, uma conexão com o divino. Seu vínculo com Deus se desgastaria lentamente, e eles se veriam presos em um sistema sem escapatória. No entanto, Jesus também revelou o vislumbre de esperança que ainda existia. Vi grupos de crentes firmes, recusando-se a se curvar às pressões do mundo. Eles oravam juntos, apoiavam uns aos outros e escolhiam a fé em vez do medo. Meu povo nunca será abandonado, ele prometeu, suas palavras e quando com certeza e amor. Ele me pediu para preparar outros, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Para se aproximarem dele, confiarem em sua provisão e resistirem à tentação de confortos passageiros. A estrada não será fácil, mas estarei com eles sempre, ele me assegurou, sua presença me enchendo de paz. Conforme a visão continuou, comecei a perceber a batalha espiritual mais profunda se desenrolando nos bastidores. Não era apenas sobre a marca ou a tecnologia, era uma guerra pela alma, um conflito espiritual que vinha ocorrendo há séculos, mas agora estava aumentando. Vi forças obscuras trabalhando incansavelmente, sussurrando mentiras e dúvidas nos corações das pessoas. Elas queriam convencer a humanidade de que Deus as havia abandonado e que o novo sistema era seu único caminho para a sobrevivência.
As táticas do inimigo eram insidiosas, usando distrações como entretenimento, mídia social e materialismo para obscurecer o julgamento das pessoas. Quanto mais elas se aprofundavam nessas coisas, menos buscavam a verdade, inconscientes das forças espirituais manipulando cada movimento delas. Jesus revelou que a oração e a fé eram as armas mais poderosas contra essa escuridão. Vi pequenos grupos de crentes, orando fervorosamente, suas orações agindo como escudos, protegendo-os do engano do inimigo. Mas muitos outros permaneceram presos na ilusão, incapazes de perceber o que estava realmente acontecendo. Testemunhei igrejas comprometendo seus valores, focando mais no sucesso mundano do que na verdade espiritual. Alguns líderes até encorajaram seus seguidores a aceitar a marca, acreditando que ela era parte do plano de Deus. Partiu meu coração ver tantos sendo desviados. Jesus se virou para mim mais uma vez, sua voz cheia de amor e urgência. É por isso que você deve dizer a eles precisam acordar antes que seja tarde demais. Suas palavras ecoaram em meu coração enquanto eu me lembrava que, em meio a todo o caos e engano, ainda havia esperança. A salvação ainda estava disponível para aqueles que a buscassem com um coração sincero. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele disse, e suas palavras ressoaram profundamente dentro de mim. Vi pessoas que antes estavam perdidas, agora encontrando o caminho de volta para Jesus. Elas se afastaram das mentiras do mundo e abraçaram sua verdade, mesmo diante das dificuldades. Jesus enfatizou a importância do arrependimento. Vi como aqueles que se arrependeram com sinceridade genuína estavam cheios de paz e força, prontos para enfrentar os desafios que viriam. Ele me incentivou a compartilhar esta mensagem com os outros, não importa o quão longe eles tenham caído, nunca é tarde demais para retornar a Ele. Ele também revelou a força da comunidade. Os crentes que permaneceram juntos, unidos na fé, eram muito mais fortes do que aqueles que lutavam sozinhos. Eles apoiavam uns aos outros, compartilhavam seus recursos e ajudavam uns aos outros nas provações. Jesus me lembrou que sua igreja não era um edifício, mas um povo unido em amor e verdade. Diga a eles para confiarem em mim, não no mundo. Eu suprirei todas as suas necessidades, ele sussurrou. E com essas palavras, senti uma sensação avassaladora de paz, sabendo que, não importa o que acontecesse, aqueles que depositassem sua confiança em Jesus nunca seriam abandonados. Depois de me revelar as visões sombrias e perturbadoras do mundo, Jesus me concedeu um breve, mas profundo vislumbre do futuro que aguarda aqueles que permanecem fiéis a Ele. Em um instante, me vi cercado por uma luz tão pura, tão radiante, que me tirou o fôlego. Não era apenas a luz, era uma presença que envolvia minha alma, enchendo-me de um amor e alegria além de tudo que eu já havia conhecido. Era como se a própria essência da felicidade e da paz tivesse ganhado vida ao meu redor. Contemplei um lugar tão magnífico, tão de tirar o fôlego, que nenhuma palavra humana poderia descrevê-lo adequadamente. As cores eram além de vibrantes, mais intensas do que qualquer coisa que pudéssemos imaginar. O próprio ar parecia zumbir com uma música tão bonita que ressoava nas profundezas da minha alma, elevando meu espírito. A atmosfera estava repleta de uma sensação avassaladora de paz completa e inabalável. Naquele lugar, vi pessoas, muitas pessoas, se alegrando sem nenhum traço de tristeza, nenhuma sugestão de dor. Elas estavam livres. Livres de todo fardo, de toda luta, e estavam cercadas por um amor abrangente. Seus rostos irradiavam alegria e contentamento, refletindo a profunda felicidade que haviam encontrado na presença de Deus. A visão era tão pura e cheia de vida que me fez perceber, naquele momento, a profunda beleza das promessas de Deus. Jesus olhou para mim com gentileza e disse: "Isto é o que preparei para aqueles que me amam." Uma onda de emoção me inundou, e não pude deixar de derramar lágrimas. A percepção da beleza eterna que me aguarda encheu meu coração de gratidão avassaladora. Um lugar sem medo, sem dor, apenas paz infinita, paz que ultrapassa todo entendimento. Em sua presença, Jesus abriu meus olhos para o significado de cada ato de fé, cada sacrifício e cada momento de confiança nele. Ele me mostrou que esses atos seriam recompensados de maneiras que nem podemos começar a imaginar. Fique forte, ele me encorajou. As lutas deste mundo são temporárias, mas minhas promessas são eternas. Essas palavras ressoaram profundamente dentro de mim, e eu entendi, naquele momento, que o céu não é um sonho distante, é um lugar real e tangível aguardando todos que escolhem segui-lo. A visão me encheu de um profundo senso de esperança, e percebi que compartilhar essa verdade poderia ser exatamente o que encoraja outros a permanecerem fortes enquanto enfrentam as provações que estão por vir. Mas então, Jesus me revelou o outro lado da escolha que as pessoas devem fazer. Para aqueles que aceitam a marca da besta, seu destino é de cortar o coração. Inicialmente, eles se sentem seguros e satisfeitos, convencidos de que tomaram a decisão certa. Mas com o tempo, a verdade devastadora começa a emergir. Eu vi como sua conexão com Deus foi cortada, e eles foram deixados em um vazio avassalador.
Eles buscaram preencher o vazio com coisas materiais, entretenimento e distrações, mas nada poderia satisfazer o profundo anseio dentro deles. A paz que eles conheciam foi substituída por um profundo sentimento de arrependimento, um arrependimento que roía seus corações quando eles perceberam tarde demais as consequências de sua escolha. As pessoas que aceitaram a marca não conseguiam mais ouvir a voz de Deus. Era como se um muro grosso tivesse sido colocado entre elas e a verdade, um muro que elas não podiam romper. Elas ficaram presas em um sistema que controlava todos os aspectos de suas vidas, presas por correntes que elas aceitaram de bom grado. Elas eram possuídas, corpo e alma, pelos mesmos poderes em que confiavam. Testemunhei a devastação em famílias desfeitas, crianças questionando as decisões de seus pais e muitas se sentindo perdidas, sem esperança e abandonadas. Vi pessoas chorando em desespero, percebendo o engano de que foram vítimas, mas se sentindo impotentes para reverter seu destino. No entanto, apesar da escuridão, o amor de Jesus permaneceu. Ele me mostrou que, mesmo em sua fragilidade, ele ainda os chamava, ansiando que voltassem para ele. Mas quanto mais tempo eles ficavam presos no sistema, mais difícil se tornava se libertar. Com profunda tristeza em seus olhos, Jesus me disse: eles devem escolher sabiamente, pois as consequências são eternas. Suas palavras perfuraram meu coração, e eu entendi o peso da mensagem que havia recebido. As pessoas precisavam ouvir esse aviso antes que fosse tarde demais. Quando acordei daquela experiência, eu estava cheio de um novo senso de propósito. Eu sabia que tinha que compartilhar a mensagem que eu tinha recebido e incitar outros a buscarem Jesus enquanto ainda havia tempo. Tão rápido quanto eu tinha cruzado para aquela visão celestial, eu me senti sendo puxado de volta para a realidade do meu corpo terreno. O calor e a paz do céu lentamente desapareceram, e eu me tornei agudamente consciente do meu entorno físico. Meu peito arfava a cada respiração, como se eu tivesse prendido a respiração pelo que pareceu uma eternidade. O bip áspero dos monitores médicos encheu meus ouvidos, e figuras borradas correram ao meu redor. Eu tinha retornado. A transição foi chocante. Em um momento, eu estava de pé ao lado de Jesus, envolto por uma beleza indescritível, e no próximo, eu estava de volta ao ambiente frio e estéril de um hospital, cercado por rostos preocupados. Meu coração doía, não apenas pelo esforço físico de retornar ao meu corpo, mas pelas emoções avassaladoras de tudo que eu tinha visto. Lágrimas brotaram em meus olhos quando percebi a gravidade da mensagem que me foi confiada. Os médicos se maravilharam com minha recuperação, chamando-a de milagre. Eu estava inconsciente por vários minutos, mas parecia que tinha passado uma eternidade na presença de Jesus. Minha família segurou minha mão, aliviada por me ver acordada, mas eles não conseguiam entender completamente o que eu tinha acabado de vivenciar. Como eu poderia colocar algo tão profundo em palavras? A visão era tão vívida, tão real, mas parecia impossível transmitir sua urgência. Orei, pedindo orientação a Jesus sobre como compartilhar a mensagem com os outros. Eu sabia que não poderia guardar isso para mim. Percebi que voltar à vida não era apenas uma questão de sobrevivência, era viver com um propósito. Eu tinha recebido uma segunda chance, não apenas para viver, mas para ser um mensageiro de alerta e esperança. Depois da minha experiência de quase morte, tudo na minha vida mudou. As coisas com as quais eu antes me preocupava, dinheiro, carreira, status social, pareciam insignificantes em comparação à realidade eterna que eu tinha visto. Eu tinha vislumbrado o quadro geral, e agora meu coração estava focado no que realmente importa. Com um novo senso de urgência, comecei a viver de forma diferente. Priorizei meu relacionamento com Jesus acima de tudo. No começo, foi difícil. Amigos e familiares não entendiam completamente o que eu tinha passado. Alguns ouviam com admiração, outros com ceticismo, e alguns rejeitavam completamente. Mas no fundo da minha alma, eu sabia que a visão era real, e eu não conseguia guardá-la para mim. Comecei a compartilhar minha história com qualquer um que quisesse ouvir, grupos de oração, comunidades online, até mesmo estranhos que pareciam estar procurando por respostas. Cada conversa me lembrava que as pessoas estão famintas pela verdade, mas distraídas demais pelo barulho do mundo para ouvi-la. Viver com esse novo propósito também significou reordenar minha vida diária. Passei mais tempo em oração, lendo a Bíblia e buscando a orientação de Deus. Parei de depender dos sistemas do mundo e confiei em Deus para suprir minhas necessidades. Acima de tudo, aprendi a ouvir verdadeiramente, a liderança do Espírito Santo. Jesus me mostrou que os dias que viriam seriam desafiadores, mas seu povo nunca estaria sozinho. Minha missão ficou clara: ajudar os outros a se prepararem, fortalecer sua fé e lembrá-los de que, não importa o que aconteça, Jesus é o único caminho. A vida depois da minha experiência parecia diferente, não porque o mundo havia mudado, mas porque eu havia mudado. As coisas que antes me traziam conforto, tecnologia, rotina, segurança, agora pareciam distrações. A fé havia se tornado minha tábua de salvação.
Eu me vi orando mais do que nunca, pedindo força para continuar compartilhando meu testemunho. Apesar dos desafios, eu confiava que o plano de Deus era maior do que qualquer coisa que eu pudesse entender. Comecei a perceber que minha jornada não era sobre convencer o mundo. Era sobre plantar sementes de fé, confiando que Deus faria o resto. Através das dificuldades financeiras, perdas pessoais e tensões crescentes ao meu redor, senti a presença de Deus mais forte do que nunca. Ele providenciou de maneiras inesperadas, abrindo portas que eu nunca imaginei. Fé não é sobre ter tudo descoberto. É sobre confiar em Deus, mesmo quando as coisas não fazem sentido. Eu queria sacudir as pessoas para acordá-las, para ajudá-las a entender a urgência da batalha espiritual em que estamos. Mas aprendi que não é meu trabalho forçar mudanças, apenas compartilhar a verdade e deixar que Deus assuma a partir daí. Se é uma coisa que eu quero que todos tirem da minha experiência, é isto: permanecer forte na fé é a coisa mais importante que podemos fazer. O mundo continuará a mudar, desafios virão, mas nossa fundação deve ser construída somente em Jesus. O medo é uma arma usada pelo inimigo para nos distrair, para nos manter ansiosos e desconectados da verdade. Jesus me ensinou a me afastar do medo e ir em direção à fé. Fortaleça seu relacionamento com Ele diariamente. Ore, leia a Bíblia e cerque-se de outras pessoas que elevarão seu espírito. O inimigo quer que nos sintamos fracos. Mas em Cristo, somos mais fortes do que imaginamos. Haverá momentos em que parecerá que desistir é a única opção, mas lembre-se, o plano de Deus é maior do que qualquer coisa que possamos compreender. As provações que enfrentamos agora estão nos moldando para a eternidade. Mesmo nos meus momentos mais sombrios, quando senti que não conseguiria continuar, Jesus me lembrou que Ele nunca abandona seus filhos, e que a verdade é o que me faz seguir em frente. Eu encorajo você a fazer o mesmo. Permaneça forte, permaneça fiel e confie que Deus está trabalhando tudo para o seu bem. Minha experiência me mudou para sempre. Não posso voltar ao modo como as coisas eram antes, nem gostaria. Jesus abriu meus olhos para uma realidade muito maior do que qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. Suas visões não foram feitas para trazer medo, mas para despertar corações para a verdade. O tempo é curto, e o inimigo está trabalhando mais duro do que nunca para enganar e controlar. Mas Deus está chamando seu povo para se levantar na fé e confiar nele completamente. Se você está ouvindo isso, acredito que é por um motivo. Deus está chamando você para mais perto. Você não precisa passar por esses tempos incertos sozinho. Ele está com você, guiando cada passo do caminho. Reflita sobre seu relacionamento com Jesus hoje. Você está buscando a Ele ou está distraído pelo mundo? Se você não se comprometeu a segui-lo de todo o coração, agora é a hora. A marca da besta não é apenas um sinal físico, é um teste espiritual. As escolhas que fazemos hoje determinarão nossa eternidade. Permaneça firme na fé, mantenha-se informado e, o mais importante, fique perto de Jesus. Obrigado por reservar um tempo para ouvir minha história. Ore para que ela inspire você a buscar a verdade e permanecer firme nos dias que virão. Que Deus o abençoe, proteja e encha seu coração com sua paz.